Olá, na semana passada eu deixei alguns exercícios de fixação sobre derivadas parciais, né? Essa é a lista, são 6 exercícios e a ideia é que vocês derivem essas funções, função u, por exemplo, que é uma função de x e y, onde x e y são funções de R e S. Então, a ideia é que vocês derivem parcialmente a função u com relação a R e depois com relação a S, de duas maneiras diferentes. Uma das maneiras é usando a regra da cadeia e a outra é fazendo a substituição de x e y antes da diferenciação. Então, eu fiz aqui o primeiro como exemplo para ajudá-los na resolução. Então, a função u igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Veja. Então, u igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, onde x é igual a 3r menos s e y é igual a r mais 2s. A gente tem que fazer a derivada de u com relação a r e de u com relação a s. Então, primeiro eu fiz o método mais simples para esse caso, que seria o de substituição. Então, peguei a função u e no lugar de x eu substituí 3r menos s. No lugar de y eu substituí r mais 2s. Então, o meu u ficou 3r menos s ao quadrado menos r mais 2s ao quadrado. Veja, eu tenho aqui uma subtração que é elevada ao quadrado. Então, tem aquela regrinha, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, isso me leva a 6r menos 6rs mais o quadrado do segundo. Menos, aplico a mesma regra nessa outra soma ao quadrado. Então, é o quadrado do primeiro, então r ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Dessa linha para de baixo, eu simplesmente distribuí esse sinal negativo em todos os termos dentro do parênteses. Então, todos tiveram uma mudança no sinal. Alguns termos a gente pode reagrupar, então os termos com r quadrado, 9 menos 1, então 8r quadrado. Tenho 2 termos com rs, então menos 6rs com menos 4rs dá menos 10rs. E por último, os 2 termos com s ao quadrado. 1s ao quadrado com menos 4, s ao quadrado dá menos 3s ao quadrado. Bom, então essa é a minha função u em termos de r e s. Agora, se eu for fazer a derivada de u com relação a r, então eu vou ter, aplicar aqui basicamente a regra do tombo. Então, quando eu derivar isso aqui com relação a r, cai o 2, que multiplica o 8, então eu vou ficar com 16 e subtraio 1 do expoente do r. Era 2, ficou 1. Então, 16r. Esse segundo termo também tem r, então quando eu derivá-lo, derivada de menos 10rs com relação a r, sobra só menos 10s. Esse último termo não tem s, então não tem r, desculpa, então eu não vou ter problema na derivada, ele é uma constante. Agora, a derivada de u com relação a s. Então, venho novamente nessa função e derivo com relação a s. O 8r ao quadrado não depende de s, então não sobra nada da derivada dele. De menos 10rs vai sobrar menos 10r e de menos 3s ao quadrado, de novo a regra do tombo, sobra menos 6s. Então, esses são os resultados que eu deveria obter para a derivada de u com relação a r e u com relação a s, aqui no caso de fazendo pelo método de substituição. Quando eu usar a regra da cadeia, o resultado final deve ser o mesmo que eu obtive por substituição. Ok? Então, vamos lá. Obter a derivada de u com relação a r, significa que eu vou ter que derivar o u com relação a x e o x com relação a r e somar isso com a derivada de u com relação a y vezes a derivada de y com relação a r. Ok? Então, vamos lá. Derivada de u com relação a x.
lembre-se, né? O u é x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, quando eu derivar essa função com relação a x, vai sobrar simplesmente 2x, que é o que eu coloquei aqui logo embaixo do du dx. Agora, a derivada de x com relação a r. Bom, x é 3r menos s. Quando eu derivar com relação a r, sobra simplesmente 3. Mas, agora eu faço o mesmo procedimento com relação a y. Então, du dy. Vou lá em cima, du dy. Vai ficar menos 2y. E dy dr, né, só tem o r, então sobra 1 de derivada. Aqui eu vou ter que fazer essas multiplicações. Então, 2x vezes 3, 6x. Que eu vou somar com menos 2y vezes 1. Então, é 6x menos 2y. Aqui eu substituo os valores de x e y relacionados a r e s. Então, vai ficar 6 vezes 3r menos s, menos 2 vezes r mais 2s, que é o y. Então, faço uma distributiva aqui. Então, vai ficar 6 vezes 3r, que é 18r. 6 vezes menos s, menos 6s. Menos 2 vezes r, menos 2r. E menos 2 vezes 2s, menos 4s. Que eu posso simplificar, né? Agrupo os dois termos com r. 18 com menos 2 dá 16. E menos 6 com menos 4s dá menos 10. Então aqui vocês já conseguem ver que o du dr obtido pela regra da cadeia é o mesmo du dr que eu obtive por substituição. Nessas três últimas linhas tem a derivada de u com relação de u com relação a r também, tá? A s, desculpa, ó. Aqui é du ds. Fiquem atentos, não du dr, tá? Então, o du ds vai ser derivada de u com relação a x e de x com relação a s. Mais du dy, dy ds. Tá? Então, aqui só no lado esquerdo dessas três igualdades, não se esqueçam que você está calculando du ds. E, portanto, aqui no final, o meu du ds dá um menos 10r menos 6s, que é o que eu obtive por substituição. Bom, é isso. Espero que tenha auxiliado vocês na compreensão e que vocês consigam fazer os próximos exercícios. Eu vou dar mais alguns dias para vocês tentarem e depois eu posto a resolução de todos. Bons estudos e até!